e toda exaltação. Josué capítulo 24 e os versículos 14 em diante. Josué vai falar sobre o novo concerto com o povo, ou a renovação da aliança com Deus. Ele traz à memória tudo que Deus tinha feito por ele e por aquele povo. Eu queria ler a primeira parte, já do primeiro, e depois pegar um pedacinho do 14 em diante. Então vamos lá. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciões de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: da além do rio, antigamente habitaram vossos pais. Terá pai de Abraão e pai de Naor, serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. E Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir para possuir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito, como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirando os vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o Mar Vermelho. E clamaram ao Senhor, e pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que fiz no Egito, depois habitaste no deserto. E o 14 vai dizer, 24 e 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses nos quais serviam vossos pais, da além do rio, no Egito, e serve ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, e os deuses do amorreu, em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Josué, quando reúne as tribos de Israel ali em Siquém, ele as convidara, todas as tribos que estavam ali, para reforçar o compromisso do povo de Deus com as lembranças da fidelidade de Deus, desde os patriarcas até a saída do Egito, e desafiando-os a escolher servir apenas ao Senhor em vez de servir aos deuses estrangeiros. E esse ato dele culmina com o povo afirmando a sua escolha, com Josué estabelecendo o compromisso de forma solene com a declaração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a escolha sendo gravada em pedra como testemunha daquela decisão. Essa convocação e a retrospectiva da história passada entre Israel, entre Abraão, entre Moisés, que foi o qual o próprio Josué veio a suceder, ele estava tentando destacar até o momento presente as obras do Senhor, lembrando tudo que o Senhor havia feito, trazido ao favor daquele povo. Josué faz um desafio de escolha. Josué desafia o povo a escolher a quem servir, aleluia, os antigos deuses dos antepassados, ou o Deus de Israel, que os tirou da escravidão do Egito e os protegeu quando o povo estava saindo do Egito, passou 40 anos no deserto. Nesses 40 anos, Deus transforma as águas amargas de Mara em doces. O Senhor, Deus, manda o maná, mais ou menos do tamanho
de gotículas, como se fosse neve, mas era pão que servia para aquele dia. Ou seja, o maná que Deus mandava lá no deserto só servia para um dia. Depois Deus manda carne, codornizes, para alimentar o povo, não é? Como eu falei agora há pouco, o pão era uma coisa bem miúda, redonda, miúda, assim como uma geada, não é? Depois o Senhor faz sair água da rocha, ali em Horebe, envia os 10 mandamentos para que sejam seguidos. E o interessante é que nesse período, 40 anos, as vestes e os calçados do povo não se consumiam. É bem verdade que quando Josué traz a lembrança, tudo o que aconteceu, era para que o povo, além de fazer um voto, pudesse reafirmar, ou refazer, ou estar numa aliança com Deus. Ter um compromisso, declarando que Deus, Ele é o rei acima de todas as coisas. A declaração de Israel, como exemplo, ele usava a sua própria casa e dizia: não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos a este Senhor, que me deu livramento, que me tirou do Egito, que me libertou da escravidão, dali daquele povo do Egito, o rei que não queria atender à vontade do Senhor, mas aí o Senhor, através de Moisés, que o próprio Josué vem estar sendo o sucessor de Moisés, ele estava dizendo que o compromisso dele pessoal e familiar continuaria sendo com o próprio Senhor, que lhe deu liberdade. Tem um compromisso formal ali que Josué estabelece, com pacto, com as leis, as ordenanças que Deus lhes deu, para continuar tomando decisões, e que tudo ali fosse documentado. Então ele colocou em pedras para que fosse guardado, e naquele ritual pudesse mostrar que o que Deus falara, o que Deus mandara, já estava bem guardado. A pedra como testemunho, uma pedra que é erguida como testemunho, é um símbolo que as palavras do povo de Deus estava fazendo ali com o seu compromisso, e seriam recordadas e serviriam de prova ou condenação caso o pacto fosse quebrado. Glória! Tem lições e muitas importâncias que este texto nos traz. A renovação de aliança se fala, por exemplo, em um casamento muito antigo, quando os casais decidem renovar o seu voto, casando novamente, vamos dizer assim, renovando aquele pacto que foi feito outrora, com 25 anos, 30 anos, 20 anos de casamento. Nós temos 28, eu e o pastor Heraldo Tavares, daqui a pouco 30 anos, uma renovação, né, de aliança, ou seja, trazer os nossos filhos, nossos amigos para estar ali como damas de honra, nosso neto, e quem sabe netos, né? Para daqui a 2 anos, vamos dizer assim, completando 30 anos, tá ali vestida de noiva, outra vez com outra roupa assim, né? Do período, e o meu esposo vestido de noivo de novo, nossos filhos trazendo as alianças e ali renovando a aliança. Mais ou menos um ritual desta forma foi o que Josué estava tentando trazer à memória. Trazendo os líderes, trazendo os oficiais, trazendo todos que estavam ali, os juízes, trazendo os anciões de Israel, que foi selecionados a dedo ali por Moisés, para estar dando direcionamento ao povo. Daquele grande arraial, escolhia 100, dos 100, 50, dos 50, 30, e sempre tinha um cabeça que guiava um quantitativo de gente. Essa renovação de aliança representa a rejeição de idolatria, uma decisão de viver uma vida inteiramente dedicada ao Senhor. É uma decisão de deixar deuses estranhos, deuses que não vai te trazer nenhum benefício, ou seja, estátuas, amuletos, coisas que não vão te trazer nenhum benefício real ou futuro. Porque quando você se aproxima de Deus, quando você renova a aliança com Ele, você não vai estar simplesmente, aleluia, botando a aliança no dedo, literalmente. Você não vai estar simplesmente fazendo um ritual simples na terra. Você não vai estar apenas mostrando a alguém. Mas essa renovação de aliança com Deus, você vai estar
afirmando o seu compromisso com Ele, dedicando a sua vida a Ele, você vai estar deixando as práticas errôneas, a prática da idolatria, a prática da prostituição, a prática do pecado, a prática daquilo que não agrada a Deus, e você consegue, ali na renovação de aliança, dedicar uma vida totalmente, inteiramente ao Senhor. A responsabilidade familiar que Josué incluiu a sua família na decisão, mostrando a importância de todo lar estar comprometido com a fé, inspirando a sua família. Nos faz entender que quando a gente afirma, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, estamos proferindo, repetindo as palavras proféticas que Josué fazia quando queria mostrar a firmeza do seu compromisso, da sua fé, da sua aliança com Deus. Ele estava dizendo ao povo, aqueles líderes, aqueles anciões, oficiais e autoridades que ele reuniu ali em Siquém, que independente da decisão deles, mas a decisão de Josué e da sua casa seria servir ao Senhor. Aleluia. Josué, como líder, ele serviu como um exemplo, um modelo para o povo, demonstrando coragem e fé ao conduzir o povo a uma renovação espiritual, mesmo seguido de uma história linda como a de Moisés, mesmo seguido de uma situação que ele se achava tão pequeno que teve medo, mas o Senhor toma a palavra e diz, não tu mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque eu serei contigo por onde quer que andares. E em Josué capítulo 1 e 5 diz, assim como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Glória. O Senhor alerta através de Josué e adverte que Deus é um Deus zeloso, mas Ele não tolera a rebelião. Ele começa a alertar que haverá consequências para aquele que quebra aliança com Deus. Josué começa a chamar para um avivamento, mas também ele deixa bem claro da consequência daquele que quebra aliança. Irmão, às vezes alguém está ouvindo a palavra, às vezes Deus usa um louvor, às vezes Deus usa, aleluia, um pássaro, às vezes Deus usa um profeta, às vezes Deus usa uma situação, às vezes Deus usa um desastre, às vezes Deus usa um acidente, às vezes Deus usa um tiro em alguém conhecido, às vezes Deus permite você ver alguém passar por uma situação de que não tem mais volta e o Senhor dá livramento, para que você entenda que ai daquele, ou cuidado aquele que quebra a aliança com Deus, porque haverá consequência. O Senhor está advertindo, porque Ele é um Deus que é amoroso, mas Ele também está dizendo, eu sou tolerante, mas tem um limite para aquele que quebra a aliança comigo. Ei, há um desafio em renovar a aliança com Deus. Existe a bondade de Deus, existe a fidelidade de Deus, mas quando Josué pega a palavra em Josué 24, o último capítulo de Josué, aleluia, ele está advertindo, ele está dizendo, ei, tem uma consequência. Você terá uma consequência se você quebrar aliança com Deus. Aleluia. Lá em Siquém, quando ele conclama a Israel a renovação de aliança, Josué estava com isso querendo dizer que, como servo do Senhor, ele estava seguindo o exemplo de Moisés, como derradeiro ato oficial também, porque ele já estava no final dos seus dias. Ele começa a se preocupar com o futuro daquele povo, porque já passara Moisés e o povo não atendia, o povo se rebelava, o povo quebrava aliança, o povo ia pelo lado contrário, não queria atender a voz de Deus, e Josué se preocupava com isso, e estava lembrando de um documento que estava preservado lá em Deuteronômio, lembrando que havia um pacto entre o povo de Deus, o povo de Israel, o povo que o Senhor levantara através de Moisés, para que esse povo estivesse atento à aliança com Deus. Aliança com Deus, irmãos, como falei, não é uma simbologia humana que bota aliança, tira. Quando um homem quer agir erronamente com a sua esposa, ou uma mulher quer esconder que é casada, retira a aliança e com isso acha que está tudo certo. Ela ou ele pode fazer o que quiser, que está tudo certo. Quando se quebra a aliança, minha filha, meu filho, quer seja material com teu marido, com teu cônjuge, com teu noivo, algo vai ter de consequência. Há uma consequência do pecado, há uma consequência com tua
tua atitude leviana. Imagina quando essa aliança se refere à aliança com Deus. Glória. A aliança com Deus é a renovação desta aliança. O reafirmar do compromisso. Chega também ao povo, chega também a Israel, chega também a você, a mim, como um momento de perdão de Deus. Ao entrar naquele momento de conversa, Josué estava dizendo: tu queres renovar a aliança? Então tu tem um espaço para o perdão, para a tolerância de Deus. Tu tem um espaço para um arrependimento. Tu tem um espaço para jogar esses deuses estranhos fora. Tu tem um espaço para dizer: eu só quero servir ao Deus vivo, aquele Deus que me libertou da escravidão, aquele Deus que me tirou do Egito, aquele Deus que não deixou a minha roupa ser consumida, aquele Deus que mandou maná, aquele Deus que mandou água, e ainda assim tu reclamava. Deus é um Deus provedor. Deus é um Deus que nos confere, aleluia, no dom de Deus, o perdão pelo arrependimento. E essa renovação de aliança significa esperança. Quando eu estou com Deus, ou continuo na vontade de Deus, ou estou aliançado com Deus, porque Ele me deu alguma coisa, ali é gratidão. Mas quando eu estou com Deus, com a situação de prova, consequência de dificuldade, de enfermidade, de provação, a vida de cabeça para baixo, é a confiança que eu tenho em Deus, de que por fim Ele se levantará, de que Ele fará algo. Você quer ser grato ou quer ser confiante? Você quer só agradecer ou você quer confiar em Deus, ou quer ter fé naquele Deus que você serve? Glória. Quantos irmãos já quebraram a aliança com Deus e não querem renovar? Em Josué 9, 14 e 21, 3 dias depois de fazerem aliança com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam ali perto deles. E essas alianças, quando eram quebradas, acontecia entre um povo e outro, de repente. Faz-me lembrar das tribos, quando foram convocadas para a batalha. Ali, quando estava Débora e Baraque convocando as tribos, teve algumas que ficaram no seu navio, não quiseram atender o chamado. Teve outras que ficaram com perguntas e dúvidas no seu coração, não quiseram atender o chamado. Isso é quebra de aliança, porque haviam 12 tribos, era uma conta certa. Já haviam quantitativos de soldados esperados para a batalha. A quebra de aliança traz consequência na guerra também. Porque era esperado um quantitativo, mas não chegou. Mas o Senhor queria mostrar que independente de alguém atender, de alguém ficar com dúvida, de alguém ficar nos seus navios, preocupado com a sua segurança, quando Deus tem aliança com o povo, o Senhor não está dependente de pessoas. Ele está dizendo para alguém: você que está aí do outro lado, se tu queres aliança comigo, meu filho, minha filha. Se tu queres compromisso comigo, minha filha, meu filho, minha filha. Josué, aqui em capítulo 24, está te dando uma escolha. Quer ficar com os deuses estranhos? Quer ficar com esse aí de barro que não faz nada? Quer ficar com esse amuleto que tu pega de vez em quando? Quer ficar jogando búzios? Quer ficar lendo carta? Quer ficar tomando água salgada e doce? Uma hora está na igreja, outra hora está consultando deuses estranhos. Quer ficar na presença do Altíssimo, buscando de madrugada a sabedoria, o caminho, o conhecimento? Ou queres ficar batendo cabeça, entrando em lugares que Deus não se agrada, buscando resposta onde não se tem? A Bíblia mostra que há deuses que alguém adora, que tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, tem olho e não vê. Glória. Imagens de escultura. Tem pessoas que adoram a deuses estranhos, a animais, a bichos. Na Índia tem simbologia de mais de 10 mil, não sei quantos mil deuses lá, que são adorados. É rato, é cavalo, é camelo, é elefante. Mas o Senhor está te convidando através dessa palavra a um compromisso formal.
O Senhor está te convidando para você ter uma escolha e compromisso de aliança. Como falar agora há pouco, não é tirar a aliança para mostrar alguém que não tem compromisso. Glória. Não é chegar num grupo que ele é influente porque tem dinheiro ou porque tem uma certa influência na sociedade, dizer que nem é crente. Porque alguém considera como um povinho, como alguém sem sabedoria, como alguém, aleluia, que não tem compromisso. A Bíblia hoje fala até, nos leva até isso. Homens e mulheres sem compromisso com seu cônjuge, como é que vai ter compromisso com Deus? Homens que não atendem a palavra, nem obedecer ao seu líder, como é que ele vai ter compromisso com Deus? Agora vou para os líderes. Líderes que não atendem mais à vontade do Senhor. Ele atende a quantidade de dinheiro que está na sua conta. Misericórdia. Cuidado. O Senhor está te convidando a você rejeitar a idolatria. Quer seja homens, quer seja deuses estranhos, quer seja atitudes pecaminosas, quer seja consultar deuses estranhos, quer seja alguém que diz assim, eu vou ver meu horóscopo hoje. E crente vê horóscopo, irmão. Crente aguarda a palavra da profecia. Deus usa profeta, usa você, usa um pastor numa rádio, usa uma missionária em cima do altar. O Senhor usa a palavra. O Senhor fala contigo sobre em breve eu farei contigo assim. Vai consultar horóscopo, irmão. Crente tem horóscopo. Crente tem lá. Qual é o teu signo? Crente tem signo não, irmão. O teu signo é do leão da tribo de Judá. Quem te representa é o sangue do Cordeiro. Quem te representa é o Cordeiro. E você está indo atrás de coisas que Deus não se agrada. Ah, vou mandar colocar as cartas. Vou ler os búzios. Voltei de novo a esse assunto. É porque tem alguém que está praticando. E a gente tem que falar. Mesmo que me cortem a cabeça, disse João Batista. Mas eu continuo falando a verdade. Aleluia. E Jó dizia, mesmo que ele me mate, nele esperarei, nele confiarei. Irmão, tem tanta gente que está achando que está com a aliança em dia com Deus. E a aliança está rachada, quebrada. Ou talvez já tirou a aliança do dedo, não tem mais nem compromisso. Misericórdia. Não tem mais responsabilidade com a sua família. Não cuida da esposa, não cuida dos filhos. Ou vice-versa, a mulher não cuida mais do marido, não cuida da família. Ela agora só está interessada em estar bonita, fazendo exercício muscular. Eu não condeno alguém que cuida da sua saúde, não é isso que eu estou falando. Vai para a academia com o intuito de prostituição, de arrumar um outro homem fora do casamento. Atitudes levianas nas redes sociais, expondo o seu corpo, que é templo e morada do Senhor Jesus. E tem varão que faz isso também. Estou falando das mulheres e dos homens. E diz que a aliança com Deus está normal. Tá não, irmão. Josué está conclamando as lideranças do seu tempo. E nós estamos conclamando você a renovar a aliança com Deus. Um líder de uma casa, um líder de uma família, ele precisa ser um exemplo para a esposa, para os seus filhos. Automaticamente a mulher é a mesma coisa. Ela precisa ser um exemplo para o seu esposo, seus filhos. Eu lembro de uma palavra que um filho meu disse. Disse, mãe, inúmeras vezes quando eu me pego pensando do lado ao contrário de que vocês ensinaram, eu me lembro da atitude de vocês de estar orando, de estar falando da verdade, de mesmo que a gente fique chateado, vocês corrigem. E ele disse assim, é isso que me faz continuar na presença do Senhor. E era isso que Josué estava fazendo, conclamando a relembrar que o Deus que ele estava apresentando para renovo de aliança era o mesmo Deus que livrou aquele povo que estava cativo. Que passou 4 anos no deserto, e Deus, 40 anos no deserto, mas Deus não desamparou. Cuidou dos mínimos detalhes, até quando o povo reclamou que Moisés por um instante ficou irado, e ao invés de tocar na rocha, ele bateu na rocha. Imagina eu e você, milhares de pessoas no juízo. Olha, Moisés, fulano está profetizando, dizendo que é Deus, vamos tirar ele de lá. Olha, Moisés, não sei quem não quer te entender. Olha, Moisés, imagina, irmão. Se dentro de um tempo com 340 membros, o pacto é capaz de endoidar, cuidado. Imagina com milhares de pessoas para Moisés estar guiando. Um irmão
E uma irmã dele que já estavam querendo ser sucessores, já estavam ali, irmão de Moisés, querendo com aquele desejo de estar no meio, de fazer alguma coisa. Olha, irmão, quando você começa a observar a renovação de aliança, eu vejo aquela passagem em Apocalipse. Fique atento para o que o Espírito Santo está falando com a igreja. Ao que vencer, ao que perseverar, ao que suportar até o fim. Irmão, não espere na terra mel, docinho, né? Uma comida leve não, meu filho. Jeová está mandando nesta manhã pirão. É um cozido, só que o cozido do céu não tem carne. O cozido do céu é com hortaliças. Alguém bota até uma erva daninha no meio para ver se mata o povo. Mas quando desce a farinha é vida. O pão da vida entra dentro daquele cozido, retira toda a morte. E o Senhor está dizendo para alguém: eu quero renovar a aliança. Eu quero que tu coma do pão da vida. Eu quero que tu te alimente da palavra. E que tu permaneça na aliança comigo. E que tu levante-se desse erro. Que tu saia desse Deus estranhos. Que tu pare de tomar água de dois sabores, doce e salgada. Que tu pare de procurar aonde eu não estou. Como é que vai procurar a resposta de Deus no lugar onde Deus não está, irmão? Tem gente que liga aí suas redes sociais, vai acompanhar um pastor, uma missionária, alguém que não tem vida. Que ele só sobrevive se você der pix a ele. Eu vou orar por você, mas mande um pix para minha conta. Está trazendo a revelação, mas se você mandar um pix para minha conta, aí eu revelo o resto. Que é isso, irmão? Estamos no tempo de abrir os olhos. Estamos no tempo de entender que sem renovar a aliança, eu e você não chega a lugar nenhum. Nenhum. E a consequência de quando se quebra a aliança com Deus é terrível, irmão. A consequência é terrível. Me faz lembrar agora de uma situação que Sansão tinha. Sansão tinha um segredo, que em seus cabelos ele tinha força. E por causa de uma atitude de revelar o seu segredo, de abrir o segredo, deita-se com a mulher e ali ele conta de onde vem a sua força. E quando ele adormece, ele perde a força. Me faz colocar aqui nesta situação. Tem muita gente adormecido, enganado. Ele pensa que ele pode tudo, pode fazer o que quer. Com a aliança quebrada, ainda vai ter livramento. Deus é misericordioso, mas repito, ele tem limite na sua tolerância. Ele vai cobrar, porque quebrou a aliança, vai ter cobrança de Deus. Para você ter ali, aleluia, um compromisso com Deus diferente. O selo de Deus na sua vida. O Senhor está dizendo para alguém: tu estás quebrando a aliança. Por causa da tua rebelião, eu não serei tolerante. Tu estás quebrando a aliança, saindo da minha vontade, achando que tu se manda, indo para onde tu quer, agindo como tu queres, no pecado, na prostituição, no erro. E não queres te arrepender, ainda acha que tu tem aliança comigo? Queres estar em cima do altar com uma vida desregrada, achando que ninguém está vendo? É bem verdade que muita gente não enxerga. Mas o Deus que servimos, ele enxerga. E ele não tolera o pecado. Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Esse sermão que lemos em Josué capítulo 24 é tremendo, irmão. É um desafio renovar a aliança. Porque eu tenho que reconhecer, mesmo alguém vendo minha aparência de cristão, eu tendo uma atitude pecaminosa, eu tenho que reconhecer que preciso renovar a aliança com Deus. Às vezes tendo acesso ao altar, às vezes pregando e alguém até sendo salvo, às vezes falando e alguém até entendendo, mas eu preciso ser um exemplo de servo fiel, um guerreiro vencedor, um profeta de verdade e um profeta que aproxima o povo de Deus. Para aproximar o povo de Deus, eu tenho que estar regrado na palavra. Glória. Já estou sentindo a presença do Altíssimo. Glória a Deus. Para se alcançar milagres extraordinários de Deus, como a travessia no Jordão,
A queda de muralhas de Jericó, a parada do sol, eita, e da lua no céu, era necessário um compromisso de Josué com Deus. Porque a Bíblia diz que Josué orou e o sol parou e ele venceu. Glória! Aleluia! Para a queda da muralha, não era somente o povo não quem estava na frente. Josué precisava estar em dia com Deus. Todo milagre extraordinário de Deus é necessário que eu esteja embasado na palavra e que eu esteja com a aliança, eita, inteirinha, organizada, uma aliança correta com Deus. Estava Josué agora com mais de 100 anos, com os cabelos brancos, ciente que eram os seus últimos dias na terra, porque, olha, antigamente, quase 800 anos, tinha um homem mais velho. Mas aí com o pecado o Senhor foi diminuindo o tempo do homem. Foi diminuindo. E quando o homem já chegava, os seus cabelos brancos e quase 100 anos, já estava sabendo, está chegando os meus últimos dias, eu tenho que conclamar o povo a arrependimento. E o desejo dele era que o povo estivesse ali para conquistar a vitória. Mas com isso precisava deixar, aleluia, as práticas pecaminosas. Precisava deixar aquilo que não agrada a Deus. Aleluia. Aleluia. E eu quero concluir dizendo a você que está ouvindo agora. Josué, quando vence os amalequitas a fio de espada, ele não só teve vitórias assim, mas também ele aprendeu grandes lições para a sua vida. E duas coisas importantes é que ele aprende a respeitar a liderança instituída por Deus, que o leva à vitória, porque a Bíblia diz que ele fez como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, como está em Êxodo capítulo 17, versículo 10. Em segundo, ele aprende que é Deus quem peleja pelo seu povo, quando ele, o povo, obedece a Deus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. O Senhor é a minha bandeira. Êxodo 17, 15. Vamos renovar a aliança com Deus. E Josué, ele chega como um servidor para estar atendendo a voz de Deus que foi para Moisés. E ali substituindo a Moisés. Josué precisava mostrar que Deus continuava com o povo. Mas quando Josué está vendo os seus anos indo-se embora, ele começa a pensar, Moisés já foi, agora é minha vez, como ficará este povo? Meu Deus. A Bíblia diz que somente Josué e Caleb entraram na terra prometida, que Moisés vinha andando, tentando chegar, que a Bíblia mostra que Moisés morreu antes de entrar na terra. Eles espiaram ali e voltaram confiantes que Deus os daria aquela terra. Mas uma quebra de aliança aconteceu em Números 14 e 38. Deus estava dando a oportunidade a Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram homens que foram espiar a terra, ficaram ali com vida, porque alguém disse assim, se você for entrar na terra de gigante, você vai morrer. É tudo fé, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é isso, é renovar a aliança com Deus. Ah, mas eu sou crente, eu preguei ontem, misericórdia, eu vou renovar minha aliança. O povo vai saber que eu estou desviado, que eu estou errado. Vou concluir agora, viu? Preste bem atenção. Quando você quebra a aliança, mesmo Deus sendo um Deus zeloso, Ele está dizendo, eu não tolero o pecado. Peça perdão, se arrependa e diga, eu quero renovar a minha aliança com Deus. Eu não quero saber quem vai olhar, se meu vizinho vai ouvir minha voz, eu dizendo que quero renovar a aliança e arrependendo dos meus pecados, da minha prática pecaminosa, de adorar a deuses estranhos. Eu quero renovar a aliança com Deus, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Conclame assim como Josué agora, em nome de Jesus, 985550903. Diga, eu quero renovar a minha aliança com Deus, porque eu e a minha casa serviremos
ao Senhor Jesus. Grava um áudio agora. Se arrependa. Se arrependa. E veja Deus fazer coisa grande através da renovação de aliança com Ele.